Ela é uma líder da igreja. Quando os colegas mencionam problemas, ela os refuta imediatamente. Por que ela se apega às suas opiniões e se recusa a buscar? Que caracteres corruptos estão escondidos por trás disso? Como é que ela busca a verdade para resolver isso? Um dia, 2 líderes da igreja me contaram um problema. Disseram que a irmã Jan, chefe do trabalho evangelístico, não agia com princípios, não conversava com os líderes, só redesignava as pessoas. Para compartilhar o evangelho, impactando o trabalho dos irmãos e o da igreja. Eu respondi sem pestanejar. Ela deve ter mudado os deveres segundo as necessidades da igreja. Um dos líderes disse: a irmã Zhang não tem calibre nem é competente. Os arranjos não foram bem feitos e os outros não ficaram contentes. Alguns ficaram em estado negativo, o que impactou o trabalho. Ela não é inadequada para gerenciar esse trabalho? Fiquei muito aborrecida quando soube que ela ia ser dispensada e retruquei. O quê? Se ela não estiver a cargo disso, você será capaz de encontrar alguém melhor? Temos alguém adequado? As questões que menciona são reais, mas não são nada críticas. Ela obtém resultados. Não podemos dispensá-la por pouca coisa. Precisamos proteger a igreja. Apenas refutar os problemas levantados pelos líderes foi meio precipitado. Foi. Sim. Enquanto refutava os líderes, eu pensava que eles ficavam buscando defeito e que ninguém é perfeito. Somos corruptos e falhos. Podemos exigir que façam tudo certo? Por que não priorizam os resultados? E se a dispensássemos e os resultados caíssem? Isso faria parecer que sou incapaz de fazer trabalho prático. O que pensariam de mim? E o líder superior me dispensaria? Os 2 líderes de igreja, com minha refutação, disseram de mãos atadas: vamos mantê-la por enquanto. Isso atrasaria o trabalho da igreja. Certo. Uns dias depois, o líder superior me contatou online sobre como a irmã Zhang estava em seu dever. Eu disse: ela está indo bem. Ela realiza algumas coisas no seu dever. Então, o líder me perguntou: e quais são essas realizações que você menciona? Investigou mesmo quantas pessoas ela ganhou através do trabalho evangelístico? Sabia que ela está falsificando os números dela? Ela tem baixo calibre e não é competente. Ela não consegue resolver problemas. Está ciente disso? Sabe que ela está designando pessoas sem princípios, atrapalhando o trabalho? Diante de uma pergunta após a outra, meu coração batia forte e minha mente deu branco. Vendo que eu não conseguia responder nada, o líder continuou: você é muito autoconfiante. Quem é autoconfiante demais não tem autoconsciência. Se você se conhece, por que não renuncia a si mesma? Por que você não nega a si mesma? Outras pessoas questionaram isso, mas você não aceitou. Até onde vai sua arrogância? Conhece a verdade? Quem a tem não acredita em si mesmo. Ele ouve os que estão certos. Ele aceita e submete-se à verdade. Esse tem humanidade normal. Isso. Que tipo de pessoa é arrogante e autoconfiante? Ela pode aceitar a verdade? Os arrogantes não aceitam a verdade. E absolutamente não se submetem a ela. Eles não conhecem a si mesmos. São incapazes de renunciar a si. Não praticam nem defendem os princípios da verdade. Eles não conseguem se dar bem com os outros. São aqueles cujos caracteres não mudaram. A partir disso, podemos ver que os arrogantes são velhos satanases imutáveis. Faça uma introspecção para ver se você é assim. Fiquei atordoada.
Senti como se fosse atingida por um raio. A comunhão do líder estava certa. Ele chegou à origem do problema. Só fiquei sentada, remoendo em minha mente várias vezes o que ele disse. Não aceita a verdade, não se submete, não se dá bem com os outros. Os caracteres não mudaram e são velhos satanases imutáveis. Quanto mais eu pensava, pior me sentia e não parava de chorar. Na minha dor, eu orei através das lágrimas. Ó Deus, nunca pensei que fosse arrogante e autoconfiante que não aceito a verdade. Guia-me a me conhecer. Então, em meus devocionais, li nas palavras de Deus. A arrogância é a origem do caráter corrupto. Quanto mais arrogantes, mais irracionais são. Mais sujeitos ficam a resistir a Deus. O quão sério é esse problema? Pessoas arrogantes desprezam todos os outros, consideram até Deus inferior a elas, e elas não têm temor de Deus em seu coração. Embora pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas de forma alguma o tratam como Deus. Sempre acham que possuem a verdade e se acham demais. Essa é a essência e a origem do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Então, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Desprezar os outros é uma trivialidade. A questão crítica é que a arrogância de uma pessoa a impede de obedecer a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa compete com Deus pelo poder sobre os outros. Essa pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar ou submeter-se a Deus. Os arrogantes e os vaidosos, em especial os que são insensatamente arrogantes, acreditam, mas não se submetem a Deus, e se exaltam e testificam de si. Tais pessoas resistem mais a Deus e não têm nenhum temor dele. Se querem chegar onde reverenciam a Deus, então precisam resolver seu caráter arrogante. Quanto mais você resolver seu caráter arrogante, mais reverência você terá por Deus. E só então poderá se submeter a Ele, obter a verdade e conhecer a Deus. Só os que ganham a verdade são genuinamente humanos. Amém. Amém. As palavras de Deus foram esclarecedoras. É verdade. A arrogância é a origem da corrupção. Sendo arrogante, eu não só desdenhava dos outros, mas pior, desdenhava de Deus. Quando as coisas surgiram, não orei a Deus, não busquei sua vontade, nem princípios da verdade. Fiz as coisas do meu jeito, quis que todos me ouvissem. Pensei no feedback dos líderes da igreja sobre a irmã Jan. Eu refutei sem pensar tudo o que disseram. Eles disseram que a irmã Jan não tinha princípios, que ela redesignava as pessoas sem avisar os líderes, deixando as pessoas sem saber o que deveriam fazer. Eu estava em negação sobre essa questão e não quis ouvir nada. Eu a defendi dizendo que agia assim porque a obra evangélica precisava de pessoas. Os líderes da igreja disseram que ela não tinha calibre para o trabalho, nem era adequada para geri-lo. Não procurei saber da situação, nem considerei se ela deveria ser transferida. Em vez disso, estava resistente e irritada. Perguntei aos líderes por que ela não deveria comandar e se eles poderiam encontrar um supervisor melhor. Eu os rejeitei e os desencorajei. Ao levantar essa questão, os líderes estavam defendendo o trabalho da igreja. Mas sempre achei que eu entendia a verdade melhor do que eles. Que eles tinham uma compreensão superficial, então eu não precisava ouvi-los. Eu era tão arrogante e autoconfiante. Eu teimava recusando-me a aceitar a verdade e não aceitava nenhuma afirmação. Eu refutei tudo o que disseram, discutindo até pararem de expressar opiniões. Fui arrogante além de toda a razão e não tive reverência por Deus. Sim. Eu não seguia os princípios e já havia prejudicado o trabalho da igreja. E não só deixei de reconhecer meus erros,
como culpei os líderes quando eles mencionaram isso. Eu os repreendi pelo tratamento dado à irmã Jan. Eu não era só um velho Satanás sem transformação de caráter totalmente imutável? Como poderia me dar bem com os outros e cooperar harmoniosamente? Senti-me culpada ao pensar assim. E orei a Deus, desejando controlar a situação da irmã Jan. Depois de investigar as coisas, soube que ela estava fraudando relatórios e bagunçando as coisas. E recém-convertidos não iam às reuniões porque ela não designava regadores. A irmã Jan era arrogante e tinha calibre ruim, e não discutia o trabalho com ninguém. Ao surgirem problemas, ela não os resolvia, nem aceitava sugestões. Por isso, muitos não foram resolvidos, impedindo o progresso da obra evangelística. A irmã Jan não era apropriada para administrar. Sim. Então, finalmente reconheci que eu escolhi a pessoa errada. Quando os líderes sugeriram trocá-la, não concordei e até os repreendi. Quanto mais pensava, pior me sentia e me odiei por ser tão autoconfiante. Vim para diante de Deus em oração, pedindo que me guiasse a entender a essência do meu problema. Depois, li uma passagem das palavras de Deus que abordava a arrogância. Deus Todo-Poderoso diz: arrogância e hipocrisia são os caracteres satânicos mais óbvios das pessoas. E se elas não aceitam a verdade, não há como possam ser purificadas. As pessoas têm caracteres arrogantes e hipócritas. Elas sempre acreditam que estão certas, e em tudo que pensam e sobre o qual têm uma opinião, elas sempre acreditam que sua opinião e mentalidade estão corretas. Que nada que os outros dizem é tão bom ou tão certo quanto o que elas dizem. Elas sempre são fiéis às suas opiniões e não ouvem o que todos os outros dizem. Mesmo quando o que as pessoas dizem está correto e alinhado com a verdade, elas não aceitam. Só aparentam estar escutando, mas não absorvem nada. Quando chega a hora de agir, elas ainda seguem o próprio caminho. Sempre acham que estão certas e justificadas. Você pode estar certo e justificado, ou pode estar fazendo a coisa certa, sem problemas. Mas qual é o caráter que você revela? Não é o de arrogância e hipocrisia? Se você for incapaz de se livrar desse caráter arrogante e hipócrita, isso afetará seu desempenho no seu dever? Afetará sua capacidade de colocar a verdade em prática? Se você não conseguir resolver esse tipo de caráter arrogante e hipócrita, é provável que você encontre grandes contratempos no futuro? Não há dúvida de que encontrará. Isso é inevitável. Deus consegue ver essas coisas manifestadas nas pessoas? Ele consegue, extremamente bem. Deus não só examina o ser mais íntimo do homem, mas também está sempre observando todas as suas declarações e ações. E o que Deus dirá quando Ele vir essas coisas manifestadas em você? Deus dirá: você é intransigente. Insistir em sua opinião quando você não sabe que está errado é compreensível. Mas se você insiste em sua opinião, mesmo quando sabe muito bem que está errado e se recusa a se arrepender, você é um velho tolo teimoso e está encrencado. Se não importa de quem seja a sugestão, você reage com uma atitude negativa e antagonista e não aceita nada da verdade, se no seu coração não há nada além de antagonismo, fechamento e recusa, você é ridículo, um tolo absurdo. É difícil demais lidar com você. É difícil demais lidar com o que em você.
O que é difícil em você é que seu comportamento não é um jeito errado de fazer as coisas, nem um tipo errado de comportamento, mas que isso revela certo tipo de caráter. Que tipo de caráter isso revela? Você está farto da verdade e odeia a verdade. Uma vez que foi definido como alguém que odeia a verdade, aos olhos de Deus, você está encrencado. Deus rejeita você e não lhe dá a mínima atenção. O pior que poderia acontecer com as pessoas é que elas poderiam dizer: o caráter dessa pessoa não é bom. Ela é teimosa, intransigente e descarada. É difícil conviver com ela. E ela não ama a verdade e nunca a aceita nem pratica. O pior que poderia acontecer seria todos lhe darem esse tipo de avaliação. Mas tal avaliação seria capaz de decidir o seu destino? As pessoas não seriam capazes de decidir seu destino fazendo uma avaliação sua. Mas há algo que você não deve esquecer: que Deus vê dentro do coração humano. E, ao mesmo tempo, Ele também observa tudo que um ser humano faz e diz. Se Deus fez essa determinação em relação a você e diz que você odeia a verdade, em vez de simplesmente dizer que você tem algo de um caráter corrupto e é um tanto desobediente, isso é um problema sério? É, sim. Nesse caso, uma encrenca o aguarda. Essa encrenca não tem a ver com como as pessoas veem você ou como o avaliam, mas com como Deus vê esse seu caráter corrupto que odeia a verdade. Pois bem, como Deus veria você? Deus apenas o classificará como alguém que odeia e não ama a verdade, e nada mais? É simples assim? De onde vem a verdade? A verdade representa quem? Ela representa a Deus. Pois bem, tentem mergulhar nisto. Se alguém odeia a verdade, como isso parece a Deus? Que ele é um inimigo de Deus. Isso não seria um assunto sério? Uma pessoa que odeia a verdade odiaria Deus no coração. Amém. A revelação das palavras de Deus teve um grande impacto em mim. Vi a corrupção feia de minha arrogância e hipocrisia. 2 irmãs deram sugestões sobre alguém que escolhi, mas eu não aceitei. Eu achei que eu estava certa, nem dei a elas chance de falar. Só as repreendi e as contive. Eu argumentei com arrogância até elas desistirem. Isso não foi só um erro na minha abordagem, mas um caráter satânico de estar farta da verdade. Isso mesmo. Eu pensava que ser teimosa e não aceitar sugestões era apenas arrogância. Não percebi que estava farta da verdade. Sim. Sim. Pensar em como eu retruquei aqueles líderes era muito nauseante para mim. Senti-me envergonhada, humilhada como uma boba da corte. Aos olhos de Deus, odiar e estar farta da verdade é odiar a Deus e ser sua inimiga. E os inimigos de Deus são diabos. O líder superior me expôs com precisão como um velho Satanás imutável. Essa é a minha natureza. Ao enfrentar problemas, eu era resistente, desafiadora e não aceitava a verdade. Cumprindo meu dever com meu caráter satânico, como eu poderia não resistir a Deus nem ofendê-lo? E como evitaria críticas? Então eu percebi que ser podada e tratada dessa maneira era a justiça de Deus. Ser exposta e criticada foi difícil e feriu meu orgulho, mas me ajudou a ver minha natureza arrogante e me deu reverência por Deus. Graças a Deus. Ser podada e tratada é bom. É o amor e a salvação de Deus. Mais tarde, li as palavras de Deus, que me deram discernimento em relação ao meu estado.
Deus Todo-Poderoso diz: não importa o que estejam fazendo, os anticristos sempre têm os seus próprios objetivos e intenções. Sempre estão agindo de acordo com o seu próprio plano, e a sua atitude em relação aos arranjos e trabalho da casa de Deus é: você pode ter 1000 planos, mas eu tenho uma regra. Tudo isso é determinado pela natureza do anticristo. O anticristo pode mudar a sua mentalidade e agir de acordo com os princípios da verdade? Isso seria absolutamente impossível, a não ser que o alto o obrigue, caso em que ele é capaz de fazer um pouco, sem vontade e com esforço. Somente quando seria exposto e substituído, se não fizesse nada, ele consegue fazer um pouco de trabalho prático. Essa é a atitude que os anticristos têm em relação a praticar a verdade. Quando é benéfico para eles, quando todos os elogiam e admiram por isso, eles certamente obedecem e fazem algum esforço simbólico para o bem das aparências. Se praticar a verdade não lhes traz benefícios, se ninguém vê e se os líderes superiores não estão presentes, então, nessas horas, praticar a verdade está fora de questão. Sua prática da verdade depende do contexto, da hora, se isso é feito em público ou longe da vista dos outros, do tamanho dos benefícios. Eles são extraordinariamente safos e espertos quando se trata dessas coisas, e não ganhar nenhum benefício ou não se exibir é inaceitável. Eles não fazem nenhum trabalho se seus esforços não são reconhecidos, se ninguém vê, por mais que façam. Se o trabalho é arranjado diretamente pela casa de Deus e eles não têm escolha senão fazê-lo, ainda assim, eles levam em consideração se isso beneficiará seu status e reputação. Se for bom para seu status e eles puderem melhorar sua reputação, eles investirão tudo o que têm nessa tarefa e farão um bom trabalho. Eles acham que estão matando 2 pássaros com uma pedra só. Se isso não beneficiar seu status ou reputação, e fazer um trabalho ruim prejudicar sua reputação, eles inventarão um jeito ou uma desculpa para se safar. Independentemente do dever que desempenhe, ele sempre se atém ao mesmo princípio. Ele deve colher algum benefício. O tipo de trabalho que os anticristos mais gostam é quando não há custo para eles, quando não precisam sofrer nem pagar qualquer preço, e quando há um benefício para seu status e reputação. Em suma, não importa o que estejam fazendo, os anticristos consideram primeiro os próprios interesses e só agem depois de pensarem em tudo. Não obedecem verdadeira, nem sincera, nem absolutamente a verdade sem fazer concessões, mas o fazem seletiva e condicionalmente. Que condição é esta? É que seu status e reputação devem ser protegidos e não devem sofrer qualquer perda. Só quando essa condição é satisfeita é que eles decidem e escolhem o que fazer. Isto é, os anticristos levam em alta consideração como tratar os princípios da verdade, as comissões de Deus e o trabalho da casa de Deus, ou como lidar com as coisas com que se deparam. Eles não consideram como cumprir a vontade de Deus, como não prejudicar os interesses da casa de Deus, como satisfazer a Deus ou como beneficiar os irmãos e irmãs. Essas não são as coisas que eles consideram. O que os anticristos consideram? Se seu status e sua reputação serão afetados e se seu prestígio diminuirá. Se fazer algo de acordo com os princípios da verdade
beneficia o trabalho da igreja e os irmãos e irmãs, mas causaria dano à sua reputação e faria muitas pessoas perceberem sua verdadeira estatura e saber que tipo de natureza e essência eles têm, eles definitivamente não agiriam de acordo com os princípios da verdade. Se fazer trabalho prático fará com que mais pessoas os tenham em alta estima, os venerem e admirem, ou capacite suas palavras a ter autoridade e a fazer com que mais pessoas se submetam a eles, eles escolherão fazer isso dessa forma. Caso contrário, eles jamais preferirão descartar seus interesses em consideração aos interesses da casa de Deus ou dos irmãos e irmãs. Essas são a natureza e a essência dos anticristos. Amém. As palavras de Deus me mostraram que ser resistente ao mencionarem os problemas da irmã Jan e não substituí-la não era apenas um caráter arrogante. Meus motivos egoístas e vis estavam atrás disso. Recusei-me a aceitar as sugestões dos líderes para proteger meu status. Esses 2 líderes estavam certos sobre as questões da irmã Jan. Ela não era adequada para ser supervisora e já estava atrasando o trabalho. Eu deveria tê-la dispensado imediatamente. Mas encontrei razões para não o fazer, mantendo meu nome e status. Assim, os 2 líderes não souberam organizar as coisas. Então, isso impactou nosso trabalho. Minha arrogância e fracasso em defender o trabalho da igreja e só pensar no meu próprio status impactaram nosso trabalho evangelístico e a entrada dos irmãos na vida. Eu estava interrompendo o trabalho da igreja. Eu falava da boca para fora sobre defender a igreja. Mas, na verdade, eu só defendia minha reputação. Enquanto eu pudesse proteger minha posição, mesmo que alguém que eu selecionei prejudicasse a igreja, eu fazia vista grossa. Para proteger meu status, eu prejudicaria a igreja. Isso não é um comportamento de anticristo? É, sim. Pela revelação das palavras de Deus, eu vi minha natureza de oposição a Deus e vi meus motivos desprezíveis e malignos. Naquele momento, eu senti medo e quis me arrepender, parar de fazer o mal e de resistir a Deus por arrogância. Sim. Em meus devocionais, li as palavras de Deus que me deram uma senda de prática. Quando outras pessoas dão opiniões divergentes, que prática pode adotar para abster-se de ser arbitrário? Primeiro, seja humilde. Deixe de lado o que crê ser certo e permita a comunhão. Mesmo que creia estar certo, você não deveria insistir. Isso é um passo à frente. Mostra uma atitude de buscar a verdade, de negar a si mesmo e de satisfazer a vontade de Deus. Com essa atitude, sem se agarrar à sua opinião, você deveria buscar a verdade de Deus, uma base nas palavras de Deus, e decidir agir baseado nas palavras. Essa é a prática mais adequada e precisa. O Espírito Santo fornece esclarecimento quando as pessoas buscam a verdade e apresentam problemas para comungar e buscar juntas. Deus as ilumina conforme os princípios. Ele avalia a sua atitude. Se você se agarrar teimosamente à sua opinião, independentemente de ela ser certa ou errada, Deus ocultará a sua face e ignorará você. Ele o levará para um beco sem saída e irá expor seu estado feio. Mas se sua atitude for correta, não insistir no seu jeito nem for arbitrária ou precipitada, mas uma atitude de busca e aceitação da verdade, se você comungar isso com todos, então o Espírito Santo vai operar entre vocês e talvez lhe dê entendimento por meio das palavras de alguém. Às vezes, quando o Espírito Santo ilumina você, ele o leva a entender o cerne de uma questão,
com algumas palavras ou dando-lhe um senso, você percebe nesse instante que tudo a que você tem se apegado está errado. E na hora entende o modo mais adequado de agir. Tendo atingido esse nível, você evitou, com sucesso, fazer o mal e suportar as consequências de um erro. Como isso é alcançado? Tendo um coração que teme a Deus e buscando a verdade com um coração obediente. Com o esclarecimento do Espírito Santo e confirmados os princípios para praticar, sua prática estará alinhada com a verdade. E você poderá satisfazer a vontade de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ter um coração que busca a verdade é essencial para cumprir bem o dever. É sim. Com um coração reverente a Deus, você buscará mais ao encontrar divergências. Isso pode reduzir erros e o ajuda a fazer bem o dever. Sim. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Para não cometer o mal em meu dever ou atrapalhar a igreja, a chave é buscar a verdade diante dos problemas, reverenciar a Deus, cooperar com os demais. E primeiro colocar-me de lado e orar ao encontrar divergências. É um modo de ganhar a obra do Espírito Santo, agir corretamente e minimizar os erros. Certo. Graças a Deus. Entender isso foi esclarecedor e eu soube proceder. Então dispensei a irmã Jan e escolhi um novo supervisor. Depois o trabalho evangelístico melhorou notavelmente. Graças a Deus. Mas me senti ainda mais arrependida com os resultados. Eu odiei minha arrogância e como mantive a irmã Jan na função, interrompendo o trabalho e transgredindo. Eu fiz uma oração, desejando buscar a verdade, não fazer as coisas do meu jeito nem com arrogância. Ótimo. Graças a Deus. Eu logo encontrei outra situação. Fiz sugestões em uma discussão de trabalho com alguns diáconos. E assim que disse minhas palavras, todos entraram na conversa para derrubá-las. Eu me senti humilhada e perguntei: será que o que eu disse foi tão infundado e vocês estão certos sobre tudo? O que os outros vão pensar de mim como líder? Se rejeitarem minhas opiniões, pensarão que não entendo a verdade. Eles ainda vão me ouvir depois disso? Ainda terei o prestígio de uma líder? Eu quis falar pelo bem de minha reputação e negar a opinião dos outros. Então, me senti culpada. Eu não estava no estado certo. Em silêncio, eu orei a Deus. Ó Deus, eu sei que eles estão certos, mas meu orgulho está ferido e quero proteger meu status de novo. Por favor, ajuda-me a aceitar as sugestões deles, seguir os princípios da verdade e não viver da corrupção. Amém. Depois, eu li estas palavras de Deus. É preciso discutir com os outros tudo o que se faz. Primeiro, ouça a opinião deles. Se a opinião da maioria for a correta e concordar com a verdade, você deveria aceitá-la e se submeter. Seja como for, não se gabe. A grandiloquência nunca é uma coisa boa em grupo algum. É seu dever e sua liberdade participar e cooperar, oferecer sugestões e expressar opiniões. Mas, se só você emitir o veredito para a decisão final, impondo sua vontade, você está violando os princípios. Se você não entender nada e não tiver opiniões, aprenda a ouvir e obedecer, a buscar a verdade. Esse é o dever que deveria cumprir. Essa é uma atitude honesta. Se alguém não tem opiniões, mas teme parecer tolo, sem conseguir se distinguir, ou ser humilhado, se teme que o dispensem e não ter status no coração deles, e por isso tentam se destacar, e são bombásticos, fazendo afirmações inverídicas, querendo que os outros as aceitem. Essa pessoa está cumprindo o seu dever? Não.
O que ela está fazendo? Está sendo destrutiva. Amém. As palavras de Deus foram esclarecedoras. Participar do trabalho, expressar opiniões e sugestões faziam parte das minhas responsabilidades. Mas conseguir que todos fizessem o que eu queria e me ouvissem era apenas arrogância. É sim. Nas discussões de trabalho, todos têm o direito de expressar opinião. E deveríamos ir com o que se alinha aos princípios da verdade e beneficia o trabalho da igreja. Isso é aceitação da verdade. Sim. Mesmo vinda de um irmão que pareça comum, deveríamos acatar. Sim. Passei a me concentrar em praticar a verdade. E quando surgiam divergências no trabalho, eu avaliava mais as ideias para chegar a um consenso. Graças a Deus. Lembro que uma vez terminei algo por conta própria e me senti incomodada. Pela oração e reflexão, percebi que não falei com meus parceiros para chegar a um consenso e essa não era a abordagem correta. Eu me abri em comunhão, que fui arrogante e não tinha discutido coisas antes de decidir, que fui irracional dessa forma e que eu pararia de fazer as coisas assim. Pedi que ficassem de olho em mim. Senti que me colocar de lado e praticar a verdade dessa maneira me deu paz. Graças a Maravilhoso. Deus. Esse é um ótimo caminho. Podemos trabalhar uns com os outros e restringir-nos. Claro, isso nos afasta de desvios e ajuda o trabalho da igreja. Sim. Pratiquei isso nas discussões de trabalho seguintes e as coisas acabaram indo sem qualquer contratempo. Fiquei muito grata a Deus. Com isso, experimentei que por não ser arrogante e cooperar bem com os outros, você pode obter resultados e pode ganhar a obra do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Agora eu tenho alguma compreensão do meu caráter arrogante. Mudei e posso praticar a verdade. Este é o amor e a salvação de Deus. Somente o julgamento e o castigo de Deus podem mudar e purificar as pessoas. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.